Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, palestrante e vai estar hoje com a gente falando sobre chaves para uma vida plena. Beijo, Janda querida. E nesse sábado, dia 28 de janeiro, olha só, já está acabando o mês de janeiro, a Pax vai estar aberta esperando vocês, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Das 11 a 1, a roda cigana. E às 2 horas, das 2 às 4, a iniciação a Madame Pele, a grande deusa dos vulcões. É entrada franca, 1 quilo de alimento. Você passa o dia com a gente lá na Pax, tá bom? Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeli. Chegou, né? Chove, chove, mas tudo bem. A internet funcionando, tá tudo de bom. Vamos lá, que ontem ela não funcionou. E aí, Ale, bem-vindo, tudo bem? E aí, Carmen, tudo bom? Boa tarde para você, Tudo boa ótimo. tarde para todos os amigos e amigas aí da Parque Universal. Nessa segunda-feira nublada, mas o calor continua, né? Graças a Deus. Afinal, é verão, né? É Parece verdade, que agora chegou a primavera-verão, antes era inverno. sim, faz parte, sim, né? E a gente espera que, como você colocou, a gente realmente não percebe mais o tempo como no passado, né? Um É, mês já voou, né? Estamos para entrar em fevereiro aí, que vai ser mais curto, porque tem carnaval, aquela história toda. E quando a gente der por nós, né, a gente vai estar desejando Feliz Natal de novo, Feliz Ano Novo de novo, que o tempo está assim, mas disso é. sabe bem o senhor chefe, né? Ele sabe bem. Claro, ele adora acelerar tudo. Aliás, ontem foi ano novo chinês, o ano do coelho. Então, feliz ano novo. Feliz Ano Novo para você, para todos os amigos e amigas da Pax aí. E é interessante, né? Já que você tocou nesse ponto, o tema que a gente vai falar hoje, né? Porque os chineses consideram que o coelho ele é muito ligado a várias coisas boas, entre elas a prosperidade, né? Sim. E esse tema que a gente escolheu hoje sobre as chaves de uma vida plena, como ter uma vida plena, em primeiro lugar, uma explicação, né, que você sempre quer saber o que te levou a falar sobre É, isso, né? exato. Na verdade, esse termo, vida plena, ele faz parte de um projeto que eu iniciei mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, Ah, quando, naquele momento, eu percebi a seguinte situação. Você me conhece há 30 anos e a gente sempre faz formações, faz cursos sim. ligados a aspectos clássicos, né, do ocultismo, ao hermetismo, oráculos, anjos cabalísticos, essa história toda. E tudo bem, claro, com relação a isso, a gente adora fazer, as pessoas também gostam de receber, mas tem um momento que eu comecei a perceber o seguinte: às vezes, né, as formações, os cursos, 8 anos atrás, 10 anos atrás, já estavam partindo de patamares muito elevados, muito profundos, e nós acabamos deixando algumas coisas na estrada que a gente jamais deveria esquecer, né? Então a gente Uhum. estava dentro de uma complexibilidade de linguagem, mas sempre tem coisas para quem quer atingir qualidade de vida, equilíbrio, harmonia, realização, que é bom a gente se lembrar. E aí surgiu essa proposta do Vida Plena, porque a minha origem, você sabe que foi lendo livros de parapsicologia, e na parapsicologia a gente estuda muito o poder da mente, né? Sim, Então eu falei, nós precisamos nos voltar para isso, porque a claro. mente, ela é o início, é a origem de tudo. É É meio verdade, difícil é verdade. estar numa plenitude de vida É, se a tua é, cabeça não está legal, se o teu é, mental não está legal, é né? Então, verdade, é verdade. hoje, da mesma maneira que na semana passada a gente falou sobre aqueles aspectos do que era ritual, o que era rito, o que era cerimônia, foi bem didático. Eu enumerei, até estou com uma listinha aqui, alguns Ô, pontinhos pronto. que seriam chaves para essa vida plena. Você já está com a sua caneta violeta Estou lightsaber, essa lightsaber estou vermelha, prontíssima para legal. aprender. Sim. Então, vamos fazer de maneira aquele bate-papo, né? Bem gostoso, né?
com profundidade, mas descompromissado no sentido de ser leve, né? Falar com leveza. Então, a primeira coisa é a definição do que é uma vida plena. Eu acho que o primeiro momento da minha vida que eu tomei contato, né, com esse termo foi aos 17 anos de idade, quando acabamos ingressando naquela época para o rosacrucianismo. E quem é da Rosa Cruz, quem é rosacruciano, quem é Rosa Cruz, né, tem várias denominações, conhece um livro, um livreto chamado O Domínio da Vida, né, que, entre outras coisas, coloca como a pessoa ter uma plenitude física, mental, emocional e Uhum. espiritual e, consequentemente, uma excelente qualidade de vida. E a vida plena pode ser definida como aquele tipo de encarnação que é aproveitada cada segundo, cada momento, no sentido de que haja saúde, haja equilíbrio, haja harmonia, Uhum. haja prosperidade. Uhum. Mas para que a gente consiga chegar nisso, duas coisas são vinculadas ao termo vida plena, que é bom a gente conhecer um pouquinho, que são os termos karma, que a gente começa a palavra com K, e dharma. Né? Dharma a gente escreve com D de dado, H de hoje, A de amor, R de rei, M de Maria e A de amor. Então, essas duas palavrinhas, o entendimento delas, Carmen, tem muito a ver com relação a se teremos uma vida plena na presente encarnação ou não. Então, vamos começar pelo karma. Nossa, mas ele vai começar pelo karma. Ai, o karma, aquela coisa negativa, aquela coisa horrível. Então, esta ideia já é errada. Porque, em Pois é. primeiro lugar, nós precisamos entender o que quer dizer a palavra karma. É um termo oriundo do sânscrito que, quando traduzido para o nosso idioma, karma igual ação. Então, a palavra karma quer dizer somente isso, ação. Só que ao longo dos séculos, algumas religiões levaram isso, religiões de massa, para um aspecto muito negativo. Até tem frases cômicas que a gente jamais deve falar. É engraçado, mas nunca falemos uma frase assim. Quando você está meio injuriado com uma pessoa, você vira e fala: nossa, mas você é um karma na minha vida. Então, É, olha a negatividade, né, atribuída à palavra, quando alguém está dando problemas, por assim dizer. é Karma verdade. quer dizer apenas ação. Só que existem ações positivas e Aham, ações negativas. Agora, certo. a partir do momento que eu gero uma ação, eu não posso esquecer que haverá uma reação pela lei universal de causa e efeito, e até a lei da física, Claro, ação e reação. claro. Então, quem quer ter uma vida plena precisa escolher a dedo o tipo de ação que faz, porque haverá um retorno. Claro, E um outro claro. segredo com relação à ação. A ação não começa no ato, a ação não começa no verbo. Antes do ato, antes do verbo, existe um pensamento. Sim. E se o meu pensamento ele já tem uma natureza negativa, a pessoa fala palavras negativas e faz ações piores ainda, o que faz com que lhe retorne negatividade. Então, é um primeiro ponto. Primeiro, desmistificar o que é karma. Karma quer dizer simplesmente ação. Escolhemos as nossas ações mentais, as nossas ações verbais e os nossos atos. Escolhamos a dedo, porque Sim. quando estamos encarnados, temos liberdade de escolha. Só que, às vezes, esta liberdade, alguns seres humanos, infelizmente, fazem escolhas não muito boas e É, depois ficam se perguntando, né? Ai, por que é. Deus não gosta de mim?
Por que nada dá certo na minha vida? Por que parece que existe um karma eterno que eu estou vivendo? Porque tudo isso é gerado por ti mesmo e por mais ninguém, né? Pois é. Agora, combinando com a palavra karma, quem quer ter uma vida plena precisa entender o significado da palavra Dharma, né? Repetindo, que começa com D de dado. O termo Dharma, na minha opinião, é um dos termos mais sagrados da face da Terra, porque falar Dharma é a mesma coisa que falar destino, é a mesma coisa que falar lenda pessoal, é a mesma coisa que falar missão de vida na vida atual. Agora, de onde nos vem a nossa missão de vida? De onde vem o nosso destino? De onde vem a lei da pessoal que temos que cumprir na presente encarnação? Resposta: vem de nós mesmos. Claro. Antes de encarnarmos, antes de chegarmos aqui na Terra, nós escrevemos o nosso Dharma. E tem um aspecto muito interessante do Dharma. Por leis universais, por leis cósmicas, nenhum ser humano pode escrever nada negativo no seu Dharma. Então, além da pessoal, a missão de vida na vida atual, o nosso destino, como os árabes dizem, Maktub, está escrito e foi escrito por nós, dentro de uma lei que não permite com que nenhum ser humano coloque nada negativo no seu Dharma. Só que quando nós encarnamos, o que acontece? Cai sobre nós o véu do esquecimento. E não nos lembramos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E se nós não nos esforçarmos, Carmen, no autoconhecimento, nós podemos passar uma encarnação inteira inconscientes, até inclusive da nossa lenda pessoal, do nosso Dharma, que se nós realizássemos a mesma, a vida já seria plena por si só, porque nada negativo pode ser colocado nesse Dharma. Então, é muito importante trabalhar, se esforçar para se autoconhecer. Quando você se autoconhece, sabe quem você também sabe para onde você tem que ir, no sentido de realizar nesta vida algo que você mesmo escreveu antes de encarnar, se esqueceu, mas não quer dizer que não possamos lembrar. Pode falar. É que o Nelson está perguntando, por que a gente vê pessoas fazendo maldade, trapaças e se dando bem na vida? Então, mas esse se dar bem na vida é um conceito extremamente relativo. Né? Porque esta encarnação, vamos colocar aqui assim, essa encarnação é um minúsculo grão de areia ou é um sopro muito rápido, muito breve, comparado ao tempo universal. E nem sabemos se essas pessoas se dão tão bem assim. Porque muitas vezes essas pessoas vivem de uma aparência, a chamada cultura ostentação, né? Onde mostram riqueza, mostram carros, mostram um tipo de vida opulento, luxuoso. Agora, vire uma mosquinha e vai entrar na casa dessas pessoas quando elas fecham a porta e vamos ver se elas têm qualidade de vida familiar. Vamos ver como está a saúde delas em nível físico, mental, emocional e espiritual. Agora, acima de tudo isso, por isso que esse se dar bem é muito relativo, uma coisa é fato. Quando deixarem o plano da manifestação, que é esse plano que nós vivemos, e forem para o plano da invisibilidade, mesmo que tenham conseguido fazer aqui todas as suas trapaças, todas as suas falcatruas e escapar da justiça dos homens,
jamais escaparão de uma justiça que está vinculada à lei de causa e efeito e que pode gerar consequências nada boas no outro plano. E uma dessas consequências, até interessante a gente falar isso, Carlos, sabe qual é? Quanto menos evoluída ou quanto mais a pessoa apronta, isso é um fato, mais ela demorará para reencarnar. E aí já é, entre aspas, um primeiro castigo. Por quê? Apenas evoluímos quando estamos encarnados. Então, se nós temos uma vida ilibada, íntegra, honesta, fazendo bem para o próximo, servindo ao próximo, é dito que a gente não fica muito tempo lá, não. A gente volta porque somos mantenedores de luz nesta terra. Agora, quem apronta todas, que se prepare, porque também vai receber todas, né? Então, esse se dar bem é bem relativo, né? Eu não sei, quando eu vejo certas situações, falam, ah, mas a pessoa escapou, ela se deu bem. Eu até fico em silêncio, porque a gente sabe que não é bem por aí que a coisa funciona. Isso é algo bem relativo, né? Então, a gente está falando desse aspecto, né, do Dharma, a importância de realizarmos a nossa missão na vida atual, e ela nos vem pelo autoconhecimento. Quando nós realizamos a nossa missão, uma vez que nada de negativo pode ser colocado nesse Dharma, é uma vida feliz, é uma vida equilibrada, é uma vida harmoniosa. Para fazer um resuminho, Carmen, a coisa funciona mais ou menos assim, segundo monges que vivem tanto na Índia e monges que vivem no Tibete. Eles costumam dizer que na vida de um ser humano, 5% é karma e 95% é dharma. Então, não nos preocupemos tanto com relação ao karma. Nos preocupemos, claro, em não gerar mais karma negativo. E nos voltemos para o Dharma. Ao nos voltarmos para essa missão de vida, para a nossa lenda pessoal, que tu deves seguir com o teu coração intensamente, a gente já começa a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ele foi um pouquinho longuinho, mas essas coisas é para explicar. E se precisar, cara, a gente faz aqui esse bate-papo, parte 1, parte 2, parte 3, que tem Sem coisa... problema. Vamos embora, lá. Né? Vamos aí. O segundo ponto é, olha que bonitinho o nome, a gratidão e a tônica mental. Nossa, que ponto interessante, a gratidão e a tônica mental. Gratidão é uma das chaves fundamentais para aqueles que querem ter vida plena. Quando nós agradecemos por tudo aquilo que já obtivemos na nossa vida, mais nos será acrescentado, né? Até a gente já comentou aqui um trecho da Bíblia que era misterioso, a gente desvelou numa live que fizemos no ano passado, aquele trecho da Bíblia que falava assim: Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. E até aquilo que tem irá perder. A gente lê essa frase na Bíblia, não entendia, mas como assim? Deus dá a quem tem, tira de quem não tem, e aquele que não tem, até aquilo que tem irá perder. O que isso quer dizer? Aí, analisando os textos mais antigos, que não estão nem em latim, não estão nem em grego, estão lá mais para o aramaico, chegamos à compreensão de que estava faltando uma palavra no meio deste trecho da Bíblia. E a frase completa é a seguinte: Deus dá a quem tem gratidão e tira de quem não tem gratidão. E quem não tem gratidão, até aquilo que tem irá perder. Então, quando nós agradecemos,
mais nos é acrescentado. Só que aí ocorre uma outra coisa. A pessoa que agradece, ela tem a consciência disso ou não, começa a alterar a sua tônica mental. Imagine a nossa mente como uma antena ou como uma bateria vibrando 24 horas por dia. Então, todo tipo de pensamento que colocamos na nossa mente, ele já emana as suas vibrações. Se Sim. nós colocamos pensamentos de gratidão, nossa tônica mental começa a emanar qualidades muito positivas e aí ela, como um imã, começa a atrair mais. Muito mais nos é acrescentado. Sim. E as pessoas perguntam, essa parte de agradecer pelas coisas que eu tenho, eu já faço isso, pelas coisas que eu obtive, eu já faço também. Só que aí entra um segredinho. Se você tem algum objetivo que vai trazer felicidade na sua vida, e esse objetivo é relativo a algo, evidentemente, né, que você ainda não tem, Sim. agradeça até pelo que você ainda não tem. É. Né? Isto é uma técnica. Porque quando eu agradeço, isso vai ter relação com o próximo passo que eu vou falar aqui, quando eu agradeço até pelo que eu não tenho, de certa forma eu já tenho que trabalhar com uma mensagem mental com relação a isso que eu quero obter. E a partir do momento em que essa imagem mental entra nos meus pensamentos e encontra um lado bem acolhedor de gratidão, isso já começa a gerar possibilidades para que eu obtenha aquilo que não tenho, simplesmente porque agradeci, até mesmo quando não tinha. Então, isso é algo Sim. bem interessante que, É. às vezes, as pessoas esquecem um pouco É. e que tem a ver com o próximo passo aqui. Hum. A correta visualização criativa. Os nomes dos passos são bem interessantes, né, Carmen? Mas é legal porque é bem objetivo, É, né? para você ver o que a gente falou até agora, o passo 1, definição de uma vida plena e as questões do karma e do dharma. Sim. Então, esse foi o passo 1. Aí no passo 2, a gratidão e a tônica mental. Passo 3, a correta visualização criativa. Visualização criativa é um tema, eu vou ser humilde, Carmen, e eu não vou ampliar em milhares de anos, né, há quanto tempo as pessoas lidam com essa temática, mas vamos ficar mais aqui. Na época, você já deve ter ouvido falar dele, que os primeiros livros que falavam do poder mental, que falavam da parapsicologia, começaram a ser traduzidos aqui no Brasil, o autor Joseph Murphy, que Sim. escreveu aquele primeiro livro famoso dele, O Poder do Subconsciente. Sim. Gente, isso, olha, eu estou lembrando aqui, eu leio esse livro com 10 ou 11 anos de idade, isso é início dos anos 80, 70, 80, né? Então, a visualização criativa, depois ela ficou muito famosa por aquele livro mais recente, O Segredo, mas isso é uma ideia anterior, antes de Cristo. Já lidavam com isso na China, no Egito, no Tibete. Né? Isso. Então não é uma ideia nova, não é uma Não. novidade. O que deve ser novo, nova deve ser a nossa vontade de praticar esse tipo de coisa. Isso deve ser novo, mas não que a ideia seja uma coisa nova. Né? E o que é essa correta visualização criativa? Então vamos lá. O que a técnica fala? Você quer algo, fecha os teus olhos, inspira, retém o ar, expira algumas vezes e visualize uma tela branca. Uma tela como se fosse uma tela de cinema. E nessa tela, visualize o que você
quer, pela lei de atração, atrair. Ok. A receita básica técnica é esta. Só que para isso ficar um pouco mais correto, vamos então explicar. Primeiro, nós precisamos começar a treinar o nosso poder de visualização com coisas muito simples. Então, eu ensino as pessoas, que algumas pessoas chegam e falam: ai, mas Ale, eu fecho os olhos, eu vejo tudo escuro. Eu falo, graças a Deus, né? Porque se você fechasse os olhos e não visse tudo escuro, você não ia nem conseguir dormir à noite. Então agradeça, porque você fecha os olhos e fica tudo escuro, graças a Deus. Não, mas você está brincando, estou falando sério. Eu fecho os olhos, aí você pede para visualizar, continua tudo escuro. Calma. Então vamos à didática, o passo a passo. Quem tem dificuldade para visualizar, por exemplo, pegue uma fruta que você gosta. Exemplo, uma maçã. Segura ela na sua mão. Olhe para ela, fique girando essa maçã na sua mão durante um certo tempo, mas muito atento aos detalhes da mesma. A casca, a cor, algumas pintinhas que tem, muito atento. Depois de ficar um certo tempo com a maçã, ainda olhando para ela, feche os olhos e tente mentalmente lembrar desta maçã em detalhes. Começou a ficar tudo escuro, começou a apagar, abre os olhos de novo. Olha novamente e depois fecha os olhos e continua. É uma coisa, Karen, do beabá. É do beabá. Mas quem tem dificuldade tem que trabalhar assim. Porque não adianta tentar... a gente pedir para a pessoa visualize uma mega estrutura cósmica. Gente, como é que a pessoa vai visualizar uma mega estrutura cósmica se a gente começa a escada do primeiro degrau em direção aos outros? A gente constrói a casa do alicerce em direção ao telhado. Então, quando você chegar, você começa com uma maçã, mas depois você vai visualizando paisagens, visualizando construções bonitas, arquitetura bonita. Quando você chegar no nível HD de visualização criativa, o que é o nível HD? É o nível High Definition, tela plana, né, de visualização criativa. Aí você se visualiza naquela tela, ou seja, se coloca no teu objetivo. Não adianta visualizar apenas o objetivo e me deixar de fora dessa imagem. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, e esse é o mais importante, não adianta eu ter uma visualização em high definition se eu não colocar emoção. Claro. Aquela visualização, quando eu estou com meus olhos fechados e falando tecnicamente, já estamos no estágio alfa em nível mental, porque é isso que acontece. Aquela visualização precisa nos deixar tão tocados, tão emocionados, a ponto de nós sentirmos sensorialmente sensações que têm a ver com aquilo que nós almejamos. Então, se aquilo que você almeja ocorre num dia de sol, você sente o sol e esse calor te emociona. Se existe na tua visualização a fragrância ou um perfume, você sente isso e isso ativa o teu emocional. Quando a nossa emoção ela entra na imagem high definition, aí vem um outro ponto. Se concentra, agora que se deu a união de imagem com emoção, visualiza esta imagem indo para o cósmico, indo para um plano superior. E aí a chave. Se é da vontade do cósmico, está feito. Da vontade do cósmico ou da vontade de Deus
ou da vontade de Alá, ou da vontade de Oxalá, da vontade de naquilo que você acredita. Se é da vontade, agora olha o verbo. Eu não falei estará feito, porque a Sim, você falou. nossa mente subconsciente, ela não aceita futuro, Sim. como ela não aceita passado. O único tempo que a nossa mente subconsciente aceita, nesse tipo de técnica, é verbos no presente. Está feito. Eu tenho. Eu posso. E não precisamos nem falar, né? Eu sou. Né? Não precisamos nem falar desse que é o maior de todos os termos. Eu sou. Né? Então, esse terceiro ponto, Carmen, a correta visualização criativa. São pequenas dicas, mas que quando as pessoas esquecem, isso faz toda a diferença. No sentido de se aquilo vai se realizar ou não. Né? E tem um quarto ponto aqui. Esse ponto tem um nome tão bonito. O presente através da fisionomia alegre. Olha que frase interessante. O presente através da fisionomia alegre. Quem busca uma vida plena, procure ter um semblante de equilíbrio, de harmonia, de paz e de felicidade. Sim. Quando você sorri para uma pessoa, você a presenteia, mesmo que sejam pessoas desconhecidas. E o que você recebe de retorno, ainda que as pessoas possam não verbalizar isso, mas elas emanam para você uma vibração positiva. E isso contribui você recebendo para que você consiga chegar nas coisas que você almeja. Então, nada de semblante cansado, nada de semblante emburrado, né? Até o termo, né? Que semblante emburrado. Nada de semblante zangado, né? É uma coisa interessante, né? Que o único semblante zangado que nos interessa é lá o zangado do Sete Anões da Branca de Neve. Que é engraçado, porque apesar de ser o zangado, ele é um dos anões assim que as crianças mais acham engraçado, porque ele tem naquela zanga, na verdade, Disney era um gênio, era teósofo, foi Demolei, ele tem um carisma, naquele jeitão, aquela barba, né? Então, na verdade, não é um zangado, né? Então, nós temos que cuidar da nossa fisionomia, né? Quando você acorda de manhã, já sorri para a pessoa mais importante do universo, você mesmo, na frente do espelho, né? E depois reproduz isso às pessoas que você for encontrando, o porteiro do teu prédio, quando você chega no teu trabalho, sorria, né? Quando você mostra uma fisionomia alegre, você também é um agente transformador na vida das pessoas que você cruza, porque você está entregando para elas um presente muito mais valoroso do que qualquer presente material que você poderia dar àquela pessoa, né? Que é uma filosofia alegre, um semblante com um sorriso, né? Por isso que eu falo para as pessoas, tem duas escolas que eu acho que todo mundo, mesmo quem não quer trabalhar na área, todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer escola de circo e todo mundo deveria fazer teatro, porque a gente aprende muito a trabalhar e a gente aprende muito, a gente conhece o poder das expressões faciais no teatro, estudando teatro. Não é à toa que qual é o símbolo máximo do teatro? As máscaras da tragédia e da comédia, né? Então, é bem por aí. Se bem que aqui em casa, Carmen, tem duas máscaras aqui, tem duas comédias, né? Que a gente quer sempre... Ainda bem. Duas comédias. Agora, o quinto ponto. Esse ponto aqui é ótimo.
Sinta-se feliz Hum. pelo próximo. Ah. Esse ponto, o negócio é o seguinte. Quando alguém conquistar alguma coisa, quando alguém estiver feliz por algum motivo, quando alguém realizar uma meta, quando alguém concluir um sonho, sinta-se sinceramente feliz pela pessoa. Claro. Quando nós sentimos felicidade pelo nosso próximo, sincera, realmente ficamos felizes porque a pessoa conseguiu chegar onde queria, não imaginamos o retorno energético que isso nos traz. Não sejamos, um termo cômico que eu criei, não sejamos os famosos ceifadores dos sonhos. O que é, você sabe, Carmen, o que é um ceifador dos sonhos? Bom, Imagina. deve ser alguém que corta o barato de outra pessoa ou da própria, né? O E ceifador, se ele fica na autossabotagem, e, gorando, né? E jogando aquela carga estranha. o ceifador, ele anda com alfange, né, que é um instrumento de corte, usado na Sim. lavoura. Então, na verdade, esse ceifador de sonhos é aquele tipo da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, aí vocês vão entender. A pessoa conseguiu comprar o seu primeiro carrinho e está feliz da vida, digamos assim, ela conseguiu comprar um Fiat 72, nem sei se 72 tinha Fiat, mas deve ter, ela conseguiu comprar, ela está feliz da vida, aí ela pega, ela sai daquele carro, aí vem alguém, não, legal que você comprou, mas agora tem que abastecer, né? Mas agora tem seguro. Mas agora você tem que colocar aí um bom alarme por causa do ladrão. Mas agora, gente, É, isso é um ceifador de sonhos. é. Não podemos, em hipótese alguma, fazer esse tipo de comentário. Alegremos-nos com a Sim, felicidade do nosso próximo. O claro. abracemos, celebremos com ele, exaltemos, puxa, conseguiu, dedicação, trabalho, teu esforço. E não, como a Carmen falou muito bem, cortemos o barato. Sabe? Imagina. A pessoa está lá feliz, realizada, sempre tem alguém com um comentário, aqueles comentáriozinhos, sabe, bem, né? No sentido até de um desmerecimento ou de um desprezo, é o que eu falo, é um ceifador de sonhos, ou Sim. então é o tipo de pessoa mala, sem alça de papelão, cheia de pedra no dia de chuva. Carrega para você ver se é fácil. Né? Não podemos. Então, isso é importante. Ah, Ficar feliz com a felicidade do próximo nos coloca num círculo de atratividade de momentos felizes para a nossa vida. E isso é sim. muito importante. Tem até carinha subindo, dando risada, porque hoje a coisa aqui está animada. Né? Eu estou Agora, adorando. sim, Mas sim. é importante tudo isso que você está falando, porque às vezes tem gente que nem percebe que é desse jeito, né? Isso é pior ainda, porque está tão de mal com a própria vida que só fica olhando o lado negativo de tudo e de todos, né? E É. é claro que as coisas não funcionam, porque nesse tipo já de atitude em relação à própria desconfiança e às bênçãos e tudo mais, porque a vida é o reflexo do pensamento, do sentimento e da vibração que a gente emana, né? Eu adorei que você falou do poder do pensamento positivo, da tela mental, de tudo isso que está explicando e ensinando as pessoas da visualização criativa, porque é uma ferramenta eterna, em vários níveis. E quem não tem medo e utiliza essa prática, manifesta. Porque o problema do ser humano é o bendito medo e a desconfiança. Porque aí divide a mente, divide o coração e aí não chega em lugar nenhum, né? Mas os ceifadores serão transmutados, Ale. Eu tenho fé
que a gente está entrando num novo ano de muita positividade, muita saúde, muita abundância. É aquilo que eu falo. Se você se identificou com o ceifador de sonhos e até já fez isso em algum momento da sua vida em relação a alguém, né, criticou o sonho, a visão de alguém, transmuta a partir de agora. Acabou a live, vai para uma loja de doces e compra aquele pirulito enorme para substituir o alfanje pelo pirulito e já começa a transmutar. Então, uma barra de chocolate. Ah, melhor ainda. Aí se comprar barra de chocolate, não se esquece de repartir comigo e com a Carmen, que gosta muito, né? Então manda pra gente. Chocolate amargo, PS. É verdade. Né? Bom, tem um quinto ponto aqui. Sexto ponto. A lei da atração nas relações humanas por meio da empatia. Você imagina, Carmen, que foi teu amigo que escreveu essas frases, né? Porque você conhece meu livro. A lei da atração nas relações humanas por meio da empatia. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Nós utilizarmos essa lei da atração, mas não apenas com relação a objetivos materiais, mas também nas relações humanas. Sim. De que maneira? Quanto mais empatia você tiver com relação ao próximo, quanto mais você compreendê-lo, mais amigos, mais aliados você fará ao longo de toda a sua vida. Sim. E é interessante que tem uma frase, e essa frase é ótima, que ela fala o seguinte: as pessoas mais poderosas não são aquelas que possuem riquezas materiais. As pessoas mais poderosas são aquelas que possuem muitos amigos e aliados. Estas são as pessoas mais influentes do mundo. Agora, como eu trago para a minha vida, como eu atraio amigos, como eu atraio aliados. Aí a gente começa a ver a sequência aqui. Primeiro, semblante positivo. Sim. Já falou. Segundo, torcendo pela felicidade das pessoas. Ninguém se esquece de quem torceu pela sua felicidade. Ninguém se esquece, né? Terceiro ponto, empatia. Sim. Jamais caçoar ou achar que é menor uma situação grave ou um sofrimento pelo qual o próximo está passando. Porque é impressionante, cara, que às vezes a pessoa ela não está no vitimismo, não. A gente sabe diferenciar gente que fica no eterno vitimismo e gente que às vezes realmente entrou numa fase um pouco complicada. E chegam algumas pessoas e falam: não, isso aí é frescura. Não, você está reclamando de barriga cheia. Não faça isso. Vá até aquela pessoa, pode falar, eu vou te ouvir. Eu te compreendo. A partir de agora, eu estou com você, eu vou orar por você, eu vou pedir por você, porque eu sei que aí dentro existe um potencial ainda não realizado. Entenda que nada é para sempre nesse plano da manifestação e de que a partir de agora você tem um aliado que vai trabalhar do teu lado e em pouco tempo essa situação terá resolvida. Quando temos essa empatia, é interessante. Quem ajuda, quando precisar no futuro, receberá ajuda até de onde não imaginava, até de quem não imaginava, porque isso gera uma corrente que tem alcance mundial universal. É uma corrente que vai além de cidade, além de estado, além de país. A gente sabe que é uma corrente que vai além dos mundos também, né, cara? A gente sabe disso. Né? É verdade, você tem razão. Bem por aí.
E um termo que você utilizou, nossa telepatia está boa, para o nosso 7º ponto aqui, o pensamento feliz que manifesta. E você acabou de falar uns minutinhos atrás, né, sobre a manifestação, né? O poder da visualização criativa que manifesta. É muito interessante porque aquilo que nós colocamos na nossa mente, e são palavras do próprio Buda, tem um momento em que Buda fala: a lei da mente é implacável. Sim, O que claro. você coloca na sua mente se manifesta. Então, se nós procuramos trabalhar com pensamentos felizes, pensamentos construtivos, pensamentos de amor, de equilíbrio, de harmonia, de união, de fé, de esperança, qualquer imagem que colocamos em nossa mente, quando essa imagem cai nessa cama de pensamentos positivos e recebendo a dosagem de emoção correta, não tenha dúvida que isso estará próximo da manifestação. Então, É verdade. o pensamento feliz, ele manifesta. Mas, Ale, o pensamento negativo, ele também manifesta? Ele manifesta, infelizmente, né? O inconsciente coletivo da humanidade nos tempos atuais é negativo, então por isso que às vezes ele se manifesta mais rápido, mas Verdade. por que estamos pensando no poder de manifestação do pensamento negativo? Foquemos no poder de manifestação do pensamento positivo. Positivo. Né? Então, Com certeza. Eu posso contar uma historinha de Buda, já que ontem, aí você vê na sua aguinha, porque ontem foi o Ano Novo, saúde. Ontem o Ano Novo Chinês, a maior parte dos budistas todos os budistas estão celebrando, entre outras pessoas, bilhões de pessoas. E hoje eu, por acaso, li num site internacional sobre Buda. Então, perguntaram para Buda, o que você ganhou com a meditação? Buda respondeu, nada. Mas eu perdi o medo, a ansiedade, a tristeza, a depressão, a raiva, a angústia, e aí vai. Então, temos que meditar. E já que hoje você está falando sobre a energia do pensamento positivo, visualização criativa, e você ia fazer um break, eu precisava citar, porque eu amei essa historinha aqui, eu contei à tarde e eu quis repetir agora. E amanhã eu estou aqui com a querida Marilu Martinelli, falando sobre o espírito e o mundo. É isso, Ale, de volta para você. Você tem 12 minutos. Tranquilo. Engraçado, eu tenho 12 minutos porque eu listei aqui 12 pontos, né? Mas como a nossa telepatia sempre funciona, isso que você falou de Buda, olha agora o 8º ponto. O que rouba a nossa felicidade? Então é o seguinte, né? O Buda, ele fala sobre as coisas que ele perdeu. Sim. Medo, raiva, ansiedade. Que no 8º ponto é justamente o que rouba a nossa felicidade quando entra na nossa mente. Ninguém gostaria que um ladrão entrasse na sua casa e roubasse suas coisas, óbvio. Claro. Então, por que nós permitimos com que ladrões da felicidade entrem na nossa mente? E quais são os ladrões da felicidade? Ansiedade, ira, sentimentos de posse, ciúme, apego, menosprezar-se a si mesmo, achar que não é capaz. Então, estes são os ladrões da felicidade. Quando entram na nossa mente essas ideias, começam a subtrair nosso potencial para a felicidade. E aí que o Buda fala, se você meditar, a questão não é o que eu vou ganhar. A questão é que eu vou perder essas coisas todas que subtraem a minha felicidade. Então, achei muito bacana você falar e o 8º ponto, ele ser aqui. Olha o 9º ponto. Feche a porta da mente para os pensamentos sombrios.
Esse ponto é bem importante. Claro. Feche a porta da mente para os pensamentos sombrios. O que isso quer dizer? Evita assistir todos os jornais que passam ao longo do dia. Assista um. É claro. Porque aquela notícia vai ser repetida o dia inteiro, né? É, Tem gente, Carmen, que se bombardeia. É por eu sei. televisão, é por computador, é por celular, é por jornal escrito. E a É, pessoa já vai lá naquelas páginas mais negativas. Parece que tem um prazer. Ai, deixa eu ver hoje, né, quanto é que a bolsa caiu. Ai, deixa eu ver hoje, né, se teve algum problema aqui. Gente, fecha a porta da mente para pensamentos sombrios. sim. Fecha os ouvidos para palavras sombrias. Palavras sombrias, não estou falando que alguém vai te contar um filme de terror, não é isso. Mas palavras sombrias são fofoca, intriga, né? Diz que me É, diz, fala, é, fala, é, né? Quando a gente já ouve aquela frasezinha, ah, menina, deixa eu te contar. Não deixa é, não. Vamos cantar mantra? Vamos fazer uma oração? É melhor do que você me contar e até vai transmutar o que você queria me contar. é, Já tem que cortar, na hora. fechar a porta do ouvido, fechar a porta da mente para É, tudo o que é sombrio. Isso é fundamental, né? E até uma coisa que eu quero dizer. Diquinha. Evita usar o máximo possível. Evita usar a palavra difícil. sim. Porque quem usa muito o termo difícil torna as coisas da sua vida quase que impossíveis. É, verdade. Quando você tiver uma tarefa que não for tão fácil, em vez de usar a palavra difícil, fale assim: essa tarefa é complexa. Então, Complexo. Bom, substitui o é, termo difícil pelo termo complexo. Porque o termo é, complexo é neutro, né? é. Ponto É, o Matt Saint-Germain não gosta da palavra difícil. Ele fala dá trabalho. justamente, justamente. E gostamos de trabalho. Sim. Então, que venha cada vez mais trabalho. Amém. A gente tendo saúde, eu adoro É isso trabalhar. aí. Enumere a sua felicidade e os motivos para agradecer. É o 10º ponto. Enumerar a É, felicidade e os motivos para agradecer. tá. De manhã, acorda mais cedo e escreve todo dia 10 coisas pelas quais você é grato. Todo dia. Ai, mas eu nem tenho tanta coisa para agradecer assim. Ah, tem. Agradece porque você respira sozinho. Agradece porque você consegue ir ao banheiro sozinho. Agradece pela comida, agradece pela água quente do banho, agradece por você ter um leito para deitar, agradece pelas roupas que você veste. Olha aí. E todo dia você vai ver, você terá motivos para agradecer e aí você vai perceber o quanto você já é feliz e nem se dava conta disso. Esse é um É ponto verdade. importante. É verdade. 11. O penúltimo ponto. Estude sempre e se inspire nas grandes personalidades da história. Gente, estuda, busca cultura, se inspira em Krishna, Buda, Jesus, nos ascensionados, em pessoas que, com as suas invenções, com a sua capacidade, com o seu talento, trouxeram algo de bom para esse mundo. Sim. Foca nisso, né? Não foque em faminha, né? De 5 minutos, que não leva ninguém a lugar algum. Não leva mesmo. Pois é. Os grandes nomes da humanidade que inspiraram, que iluminaram, que fizeram o gênero humano progredir. Esse é um ponto muito importante para quem quer ter uma vida plena. E o Uhum. último ponto. Esse ponto é curioso. Dê preferência à cultura e à espiritualidade
do que aos presentes materiais. Então, é muito interessante. Quando você tiver a possibilidade de optar por um presente, em primeiro lugar, sempre prefira presentes associados à cultura e à espiritualidade. Sim. Quando for épocas de você ser presenteado, nunca se esqueça de pedir pelo menos um livro, né, para estudar. Claro. Mas como é que eu posso mesclar um presente que é uma viagem com espiritualidade? Simples. Viajando com a Pax. Que aí você tem a viagem e é sempre para lugares no mundo 34 anos. Justamente. Então é a mesclagem. Não é simplesmente, a gente às vezes, Carmen, ninguém está menosprezando nenhum lugar, mas Não, você vai para alguns lugares no mundo que aquilo não te acrescenta nada. E a gente quer voltar na nossa bagagem com cultura. A gente quer voltar com iluminação. A gente quer voltar com uma experiência de vida. É verdade. Então é o 12º pontinho, que também, entre Adorei. 1 milhão de pontos que tem, colaboram aí com a nossa vida mais plena e mais feliz. E é isso aí. Amém. Muito bom. Eu adorei, como sempre, Ale. Eu quero mandar um beijo para a Inique Ben, que é uma grande amiga desde o início da Pax. Obrigada, querida. Me manda um e-mail, pax@pax.org.br. Vamos trabalhar. Se quiser, eu te entrevisto. Bora lá, porque ela está na espiritualidade há muito tempo. Ale, tem 3 minutos e meio. Vamos lá. Adorei tudo. Foi ótimo. Nossa, Excelente, como sempre. 3 minutos e meio, né? E como um 13º ponto, né? Já que temos 3 minutos, então vamos fazer o seguinte. Quer vida plena e felicidade? Busca a luz, a fé e o amor incondicional. Busca a luz da iluminação amarela dourada, que é a chama da sabedoria. E tudo mais te será acrescentado. Porque quando, né, Deus perguntou para Salomão o que ele queria, ele respondeu, sabedoria. Claro. Busca a fé. Raio azul, Hermônia, Arcanjo Miguel, e um dos mais belos atos de fé é manifestar nos teus pensamentos, palavras e ações a vontade do Deus do teu coração e da tua compreensão. Claro. E acima de tudo, amor incondicional para contigo mesmo em primeiro lugar e para com todas as pessoas que cruzarem os teus caminhos. Sabedoria, fé, amor. Essa tríade é insuperável para quem quer atrair as melhores coisas para a sua vida. É isso aí. Obrigada, Lê. Foi ótimo, adorei. Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão com a gente. E uma ótima semana para todos nós. Um feliz ano novo do Coelho, com muita saúde, amor, prosperidade e trabalho, né? Porque a gente tem que estar aqui para compartilhar a nossa missão de alma e vida, cada um compartilhando o seu dom, o seu talento. Com certeza criamos uma vida melhor e um mundo melhor. Obrigada, Lê. Beijo grande, ótima semana. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo no coração. Obrigado. Tchau, tchau.